Bom, por aqui o governo brasileiro estuda a possibilidade de enviar aviões para buscar os brasileiros deportados dos Estados Unidos. O plano, que envolve o Ministério da Defesa, deve ser levado hoje ao presidente Lula. A medida vem após os relatos de agressões e humilhações que teriam sido sofridas pelos cidadãos que desembarcaram em Manaus na última sexta-feira. Ontem, o Itamaraty cobrou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil e ouviu que o uso de algemas e correntes nas viagens é praxe. Gabriel Escobar, no entanto, prometeu apurar os supostos excessos cometidos durante o voo. Em 2024, no governo Joe Biden, o número de brasileiros deportados do território americano foi o maior dos últimos 3 anos. Ao todo, 1.648 cidadãos foram transportados de volta ao Brasil em 16 voos, e 2025 vai se desenhando como um ano em que a gente pode bater esse recorde, né, João Pedro Mello? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está de olho nessas reuniões do presidente Lula ainda a respeito desse tema, né, desses deportados, porque hoje, às 4h30, tem uma nova reunião do governo federal. É uma chamada reunião ampla, exatamente para discutir o que pode ser feito, o que pode ser tomado de posição pelo governo brasileiro. Essa é uma reunião que vai complementar aquele encontro de ontem, né? Ontem a gente teve um encontro entre o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira, e hoje a gente vai ter esse novo plano apresentado também pelo Ministério da Defesa. O que esse plano diz, basicamente? Que o governo brasileiro vai enviar aviões para buscar essas pessoas que estão sendo deportadas dos Estados Unidos. Esse plano de atuação foi encomendado pelo Ministério da Defesa e vai então ser apresentado ao presidente Lula pelo comandante da Marinha, o almirante Olsen. Essa medida vem após a divulgação das cenas do tratamento dado a esses 88 brasileiros que foram repatriados na última sexta-feira, e o presidente Lula já discutiu esse assunto ontem inicialmente com o ministro das Relações Exteriores. E um detalhe que a gente traz aqui também. Ontem a gente teve os primeiros depoimentos desses passageiros desse voo, viu? Esses primeiros depoimentos que confirmaram os relatos que já tinham sido vistos pelos agentes da Polícia Federal que receberam esse avião lá em Manaus. Ou seja, que essas pessoas tinham algemas nos braços, na cintura e também nos tornozelos, e que, em alguns casos, estava a situação tanto quanto desumana, né? Pessoas que estavam presas ali dentro desse avião já sem ventilação há algum tempo. Essa informação foi confirmada pela Polícia Federal, foi enviada então ao delegado-geral, o delegado Andrei Rodrigues, né? E ele avisou ao Ministério da Justiça e o presidente Lula. Bom, o Palácio Itamaraty chamou para esse encontro de ontem o encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil, Gabriel Escobar, e essa visita foi vista pelo meio diplomático como um gesto que sinaliza que o governo brasileiro está de fato preocupado com esse tema. Ele reforçou que é de praxe que os deportados venham algemados, isso é previsto na legislação americana por questões de segurança, mas ele garantiu que vai cobrar essa apuração sobre supostas agressões aos brasileiros. A gente já falou que o Ministério da Justiça determinou essa investigação da Polícia Federal e o Itamaraty classificou a situação como inaceitável e degradante. O governo brasileiro não pretende endurecer o assunto para não prejudicar aquela relação que tem com o governo dos Estados Unidos, principalmente com o presidente Donald Trump, e os americanos são os segundos maiores parceiros comerciais do Brasil, ficando atrás apenas da China. A ideia, no entanto, é aumentar a pressão por um tratamento mais digno, e quem destacou isso ontem foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir um trechinho dele. Não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós queremos que eles sejam tratados com a dignidade que merecem. Bom, esse acordo, né, que o ministro Lewandowski falou, ele foi fechado em 2018, gestão Michel Temer e gestão Donald Trump nos Estados Unidos, viu? Nos últimos 5 anos, quase 8 mil brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos, muitos deles chegaram aqui ao Brasil algemados, e desde 2021 o Itamaraty pressiona a Casa Branca para seguir a lei brasileira, que diz o seguinte, que as algemas só devem ser usadas em último caso. O presidente Lula também vai defender esse ponto na reunião da CELAC na próxima quinta-feira, cúpula de países americanos e caribenhos, e uma cobrança maior, porém, não deve acontecer diante dos alinhamentos dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e de El Salvador, Nayib Bukele, com Donald Trump. Portanto, esse assunto deve ser tratado, mas a expectativa é de que uma decisão mais dura não seja de fato tomada pelo governo brasileiro. Warm fabric.
panos quentes. Será? É isso, né? Porque assim, o governo Lula não precisa de mais crise. Então a ideia é pisar suave, vai, pede pano, não bate de frente, não faz como a Colômbia fez. Vamos deixar a coisa fluir, porque o JP tem uma crise econômica, assim, não dá para chamar de grande ainda, mas o que se avizinha não é muito animador. A gente tem, com a alta do dólar, pressão sobre o preço dos combustíveis. E a gasolina pode ter essa elevação em pelo menos 8% e o diesel em 15%. Ontem o presidente Lula se reuniu com a presidente da Petrobras. Esses números, JP, eles são assustadores? São muito, viu, Carlinha? Principalmente diante de que o país hoje, né, tem o transporte de mercadorias, alimentos, etc., sendo feito por caminhões. Caminhões utilizam diesel. Então, essa é uma situação que, obviamente, vai aumentar também o preço dos alimentos, que já é uma outra crise que o governo está tentando resolver há algum tempo. Mas ontem, o presidente Lula discutiu, né, com a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, a possibilidade de um reajuste no preço dos combustíveis. Esse encontro contou com a presença de ministros e ocorreu ao meio, ou melhor, em meio à pressão do Conselho da Estatal por esse aumento. A empresa está destacando o seguinte, que há uma alta acumulada do dólar em um momento de defasagem e o preço dos derivados do petróleo está, então, nesse ponto da defasagem. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores do Setor, a gasolina deveria ser corrigida em pelo menos 8%, o óleo diesel em 15%. O Planalto está avaliando que um aumento nos postos seria inevitável se a moeda americana continuasse acima dos R$ 6,10. Mas como o valor está caindo, haveria espaço para manter os preços. Ontem, o dólar fechou em queda de 0,1%, cotado a R$ 5,91. A preocupação sobre esse tema se dá, então, nesse momento de diminuição da popularidade do presidente Lula e preocupação com o impacto na inflação. Além disso, falei sobre a crise dos alimentos, a expectativa de que ocorra uma nova reunião ao longo dessa semana, ainda não se sabe se amanhã ou na quinta, para discutir ali o levantamento que o presidente Lula pediu na semana passada sobre os preços aqui dentro do país. Se estão aquém ou se estão ali semelhantes ao que está no mercado externo, se tiverem abaixo, aí sim vai ser, de repente, colocada ali uma espécie de alíquota de imposto. Se tiverem acima, essa alíquota vai ser retirada. O presidente falou sobre isso ao longo do fim de semana também, um vídeo que divulgou. Ou seja, tudo isso gera mais uma preocupação de crise para o governo federal e essa preocupação é o que está movendo aí o Palácio do Planalto. Primeiro pela popularidade, segundo pela crise relacionada à inflação e, obviamente, agora também pelo preço dos combustíveis. E a gente sofre de um fenômeno, ou com um fenômeno aqui no Brasil, que é, você começou a frase, aumento no preço, você vai olhar no posto, já subiu, né? O preço da gasolina. Ontem fui abastecer e vários ouvintes disseram pra gente que os preços já estão subindo. Então... Pablo Fernandes está falando alguma coisa, está soprando alguma coisa aqui no estúdio, mas eu não consegui entender direito. Fala, JP, enquanto Só para perguntar para vocês, quanto está custando um litro de gasolina aí em São Paulo? Vai, Pablo Fernandes. Varia bastante, mas 5,60, 5,70? Eu paguei 5,89 ontem. Isso. E existe a possibilidade de aumentar de novo no próximo sábado, né? A gente tem, por causa do ICMS, que pode ser elevado pelos estados. Então, assim... Além desse aumento do dólar, ainda existe a possibilidade de aumentar a gasolina no próximo sábado. Tem um posto que cobra R$7 da maior, né? Como tem, se nada. Tem. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Pois é, aqui em Brasília, eu paguei para quase trazer para vocês. R$6. Fala, JP. Aqui em Brasília o diesel está R$ 5,98 e um litro de gasolina está custando R$ 6,45. Quê? Então, imagina com esse aumento quanto que vai ficar por aqui. Quê? Pois é, R$ 6,45 um litro de gasolina. O JP estava falando de como o café estava mais barato em Brasília do que nas demais capitais brasileiras. Não dá pra gente ser feliz, né? Você alivia no café e cobra no combustível. Toma na lomba na gasolina, né? E anda a pé, pra gastar Exatamente. aquela cafeína que vem, aquela energia toda, né? Você, ó. Se enche de cafeína. Brasília é uma cidade ótima para caminhar, né, JP? Pois é. Você caminha ali, vamos dizer, da Asa Norte até Asa Sul, toma uma garrafa de café que você vai tranquilo. Brasília, você olha ali, olha o Congresso ali, acho que dá para ir caminhando. Aí você anda 2 horas, não ficou mais perto, né? Não. Tá exatamente na mesma distância, exatamente ali onde visualmente. estava antes. Curitiba, os ouvintes estão escrevendo 6,40, gasolina também, viu, JP? Tem ouvinte de Salvador, a
Fernanda falando 5,99 o litro da gasolina em Salvador. Em BH, quem mandou mensagem pra gente foi a Fábia. R$ 6,09 é o litro da gasolina em Belo Horizonte. Marcelo Barbosa falou que em BH tá mais de 6 há muito tempo. Então, pois Já é, tive lá gente. recentemente, tá mais caro mesmo. Tá, né? É isso aí. 5,99 estava dizendo o Lustosa, que era antes. Foi agora para 6,45 também o litro da gasolina em Salvador. Então, aquele preço que acho que foi a Fabina que mandou pra gente, de 5,99, nada. Tudo subiu para R$6, para mais de R$6. Numa velocidade pelo jeito de impressionante, ontem para né? hoje, né? Pelo jeito de ontem para hoje. É isso aí. Muito Subiu gás. muito, minha gente. Muito gás aí, JP, para essa cobertura em Brasília. Vou tomar café agora para conseguir chegar no Congresso.